Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria estarmos hoje aqui nesse último dia do tempo de Páscoa. Mas nós iremos viver a Páscoa todos os domingos. Por quê? Toda celebração eucarística é a Páscoa para nós. Cada domingo, estarmos reunidos em torno da mesa, recordamos tudo aquilo que vivemos na Semana Santa. A procissão, lembramos de Jesus entrando em Jerusalém no domingo de Ramos. As nossas orações, Jesus que se entrega mais uma vez por nós, o seu corpo e o seu sangue. E ao entrarmos na fila, recebemos o ressuscitado. Todos os domingos é uma Páscoa para nós. É recordar a última ceia. Mais do que isso, é viver a ceia eucarística, estar em torno da mesa, em torno do altar com Cristo. E hoje nós celebramos Pentecoste, e celebrar Pentecoste é como abrir as janelas da alma e deixar o vento de Deus entrar. Principalmente nós aqui em Bossos, quando deixamos muito tempo a casa fechada, começa a criar mofo, o cheiro fica ruim. Não é que nem no Brasil que a gente deixa a janela aberta o dia inteiro, ainda mais quando vem aquela brisa, né? E aqui a gente fica sempre fechado. E quando abrimos a janela, entra aquele ar puro. Quando eu morava na Jordânia, a Jordânia tem quase o mesmo clima daqui, não é tão frio como aqui e tão quente como aqui. E então, a gente, no inverno, fecha tudo, porque tem um ar-condicionado heater. E tinha um iraquiano, um jovem que era para entrar no seminário, todo santo dia ele me abria essa janela. Eu falei, pelo amor de Deus, está muito frio, eu brasileiro, acabando de entrar no inverno que não tinha no Brasil, menos 4 graus Celsius. Eu não sei quanto que é o Fahrenheit. Fahrenheit, como é que fala? Fahrenheit? E ele falava, precisa trocar o ar. Precisa, porque está cheirando. E ele abria todo santo dia aquela janela. Todas as janelas, da verdade. E hoje estamos aqui para abrir o nosso coração. Para que esse novo vento entre em nossa vida. E Pentecoste é o dia que o céu toca a terra. E o Espírito Santo vem morar no coração de quem ama Jesus. Aqui nos Estados Unidos, nós sabemos muito bem o que é espera. Os discípulos estavam esperando aquilo que Jesus prometeu, o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. E nós aqui também sabemos o que é esperar. Sabemos o que é ter saudade. Nós aqui nos Estados Unidos sabemos o que é recomeçar. E o Senhor nos dá força. Uma força nova para poder continuar. O Evangelho nos lembra que Jesus nos prometeu, dizendo que o Pai enviaria o Espírito Santo em seu nome. E esse Espírito Santo ensinará tudo a vocês, disse Jesus, e fará lembrar tudo o que eu disse. Nós só lembramos daquilo que vimos, ouvimos ou aprendemos. Quem lembra da tabuada? Alguém lembra da tabuada aqui? Não é do tempo dessas crianças, não. Na escola não aprende tabuada, não? Aprende? Meu sobrinho acho que não aprendeu, não. No Brasil acho que não aprende, não. Nós só lembramos daquilo que nós temos aqui. O Espírito Santo não é aquele que vai fazer uma mágica na sua cabeça e fazer você saber de tudo sobre Deus, sobre Jesus, sobre a doutrina da igreja. Mas é aquele que vai te ajudar a recordar aquilo que você aprendeu. E é por isso que nesse ano litúrgico, nós queremos investir muito na formação.
Todos aqueles que servem sempre tem uma escolinha lá no fundo, os leitores, os acólitos, os ministros, porque é importante nós aprendermos mais sobre a nossa fé, para que esse Espírito Santo possa agir e nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. É o Espírito Santo que vai fazer você lembrar o que você ouviu aqui hoje, para você colocar em prática lá fora. É Ele que vai estar tocando ali, na sua mente. Olha, a homilia do padre falou isso. A homilia do padre tocou em mim. O Evangelho disse isso. Isso quer dizer que nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo está sempre junto conosco para lembrar: você não está sozinho. Você não está abandonado. Jesus subiu ao céu, mas está presente de uma forma diferente no meio de nós. Mesmo longe da nossa terra, da nossa família, da nossa cultura, o Espírito Santo está aqui conosco, nos consolando, nos ensinando, nos lembrando que Jesus está vivo e presente no nosso dia a dia. Os apóstolos estavam trancados, tristes e com medo. Nos últimos tempos, nessas últimas semanas, tenho visitado pessoas que estão trancadas dentro de casa com medo. Ouvi pessoas chorando, dizendo: padre, são mais de 20 anos, eu tenho medo de voltar. Eu não consigo voltar. Padre, eu tenho medo de ser mandado embora. É uma realidade que estamos vivendo hoje. E todos os dias falo com todos. Precisamos estarmos sempre do lado daqueles que estão com medo. E o Espírito Santo está lá, também com os discípulos que estavam com medo, trancado por causa dos judeus. O seu mestre foi crucificado, morto, mas mesmo assim, depois que ressuscitou, eles continuavam com medo. E lá, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, tudo mudou. Gente simples começou a falar com coragem, com alegria e com poder. E o povo entendeu mesmo falando em línguas diferentes. Isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te mostrar que mesmo com medo, a vida continua. Não podemos parar. Mesmo com medo, a gente precisa enfrentá-lo e não paralisar. Lembra que eu falei que a ação do Espírito não tira o medo, porque isso é algo de nós. Não existe pessoa que não sinta dor, não sinta medo, não sinta receio, mas todos nós temos isso que é natural. Eu tinha medo de dirigir, só aprendi a dirigir há 3 anos atrás, graças a Deus, estou dirigindo bem, e é o Espírito Santo também que me ajudou. E o Espírito Santo é esse que está aqui para unir o que está separado, reacender a esperança, fazer a igreja acontecer. Aqui nós somos pessoas diferentes, de cidades diferentes, de estados diferentes, podemos dizer até que de culturas diferentes. Nunca tinha ouvido falar na minha vida da sopa do neném. Até na sopa do neném eu fui. São culturas diferentes. Podemos dizer que o Brasil é um continente, onde todos nós temos a nossa história. Quantos de nós, às vezes, até esquecemos de nossas raízes? Mas está lá o Espírito Santo para agir na nossa história. Somos pessoas de histórias diferentes, vivendo desafios diferentes,
o trabalho pesado, as incertezas do futuro. Mas quando nos reunimos em nome de Deus, quando nos reunimos em nome de Jesus, quando abrimos o coração para o Espírito Santo, nasce algo novo. Vem uma paz. A paz que o Senhor proclamou ao entrar no cenáculo onde estavam os discípulos. A paz esteja convosco. É tão interessante que o Papa Leão, sempre ao início do seu discurso, ele diz: a paz esteja convosco. E ali, quando estamos reunidos, essa paz que vem, não é a paz que o mundo nos oferece, essa paz o mundo não pode nos dar. Vem uma alegria do Espírito Santo que nem cartão de crédito pode nos dar. É uma alegria que vem do céu, vem do coração cheio de Deus. O Espírito Santo nos dá coragem para vencermos os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas inseguranças. Mas lembre-se, uma coragem com sabedoria. Dizem que os corajosos morrem cedo, né? Mas os corajosos que recebem a coragem do Espírito Santo, é a coragem com sabedoria. E Ele nos dá coragem também para evangelizar. Às vezes achamos que temos pouco para oferecer, mas basta falar de Jesus, com a sua vida, vivendo o que Ele te ensinou. Não precisa abrir a sua boca e falar todos os evangelhos. Basta viver aquilo que Ele te ensinou. E assim seremos igual à comunidade, as primeiras comunidades, que o povo dizia: vejam como eles se amam. O povo era atraído pelo Evangelho de Cristo, pelo amor mútuo das primeiras comunidades. Basta falar de Jesus com amor, com simplicidade, com coração sincero, e vidas começam a ser tocadas. E o Espírito que age, é Ele que age. Nós somos apenas instrumento. A nossa missão é somente amar. Amar de verdade. O amor por Jesus, o amor pela palavra de Deus e o amor pela pessoa. Hoje todos nós precisamos pedir ao Espírito Santo sobre nossas famílias, os nossos filhos, sobre os que estão cansados, sobre os que estão desesperados, aqueles que estão com medo, e que Ele renove a nossa fé, que nos faça verdadeira testemunha de Jesus, aqui mesmo onde estamos, aqui onde fomos plantados. Que essa comunidade, a comunidade brasileira de East Boston, essa comunidade do Santuário Madonna Queen, seja um pedacinho do céu, um lugar onde o amor de Deus acolhe, e o amor de Deus só pode acolher através de você. Você que está aqui, é o instrumento para que as pessoas que vêm lá de fora, com medo e desespero, serem acolhidas, com o seu sorriso, com o seu bom dia, olhando para quem está do seu lado, e é uma pessoa diferente, que está sentado: oi, é a primeira vez que você está aqui? Isso é amor, na simplicidade, no se interessar pelo outro. Na América a vida é corrida, meu Deus do céu, é uns schedule doido que chega, sai de madrugada, chega de noite. Mas aqui, nós não podemos refletir o que fazemos lá fora. Aqui precisamos refletir o céu, refletir um pedaço do céu, um pedaço do amor de Cristo, para que nós possamos viver esse céu aqui na comunidade. Queridos filhos e filhas, Pentecoste não é só uma lembrança, é hoje, é agora. O Espírito quer entrar
mas as portas só podem ser abertas pelo lado de dentro. Não tem maçaneta do lado de fora. É você que precisa abrir as portas para que o Espírito Santo possa agir. Se você ama Jesus, se você guarda as suas palavras, com certeza o Espírito Santo vem e faz morada em cada um de nós e transforma cada um de nós. O Espírito vai fazer um acampamento no seu coração, assim como ele fazia lá nas tendas no meio do deserto, e o povo caminhando, e o Espírito de Deus junto com ele. Que Maria, mãe de Deus, Maria, rainha do universo, interceda por nós, para que vivamos cheio do Espírito Santo, corajosos na fé, unidos no amor e comprometidos com a missão de sermos igrejas, de sermos uma comunidade, assim como ouvimos na segunda leitura, um só corpo, cada um com o seu dom, trabalhando para o benefício da comunidade, do Santuário Madonna Qui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,